Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem, felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais, sempre comentando aqui, falando sobre as suas trajetórias, a vida com Jesus, os testemunhos, tá certo? Você que está assistindo pela TV, pela Super Sinop 7.1, muito obrigado pela sua audiência. E você que está pelo YouTube, então não deixe de se inscrever no nosso canal e também curtir e comentar sobre a nossa entrevista de hoje, tá bom? Hoje converso com Júnior Lobo. É isso mesmo? Isso mesmo. Júnior, tudo bem com você? Tá bem? Tá feliz? Graças a Deus, muito feliz, feliz com Jesus, feliz pelo dia de hoje também, né? Maravilhoso. A gente chama você de Júnior Lobo sempre. E aí, é Júnior Lobo seu nome? Júnior Lobo não, só apelido mesmo. Eu me apostei desse apelido, né? Na verdade, Fernando, é engraçada a história, né? Muitas pessoas hoje elas me conhecem somente como Júnior Lobo. Mas o meu nome mesmo, né, é Júnior Carvalho de Moraes. E o Lobo veio devido à época que eu participava de competições, né? E aí surgiu o apelido lá em Cuiabá, lá, alguém me chamou de Lobo. Eu gostava do animal, da figura lobo, né? E aí surgiu lá o apelido Lobo lá, e aí acabei Ficou. pegando e ficou. Muito bem. Para quem está assistindo agora e não conhece você, está aqui faz tempo em Sinop, já é um pouco conhecido, mas tanto na internet quanto pela televisão. Quem está assistindo o Júnior hoje aqui, esse bate-papo, se apresente um pouco, fale quem é você. Então, primeiramente, né, agradecer a Deus e agradecer ao Fernando pelo convite. Eu sou o Júnior Lobo, né? Sou corretor de imóveis hoje aqui na cidade de Sinop, estou como corretor de imóveis. Né? Outra profissão que eu tenho é professor de artes marciais, professor de karatê. Né? Moro em Sinop já há 31 anos. Não nasci aqui, mas eu me sinto morador daqui, nasci em Alta Floresta. Mas com um mês de vida, minha mãe já veio para cá, então praticamente 31 anos, 32 anos de Sinop. Tenho 32 anos de idade, sou muito bem casado. Deus me presenteou com uma mulher maravilhosa, Dona Rose, né? E hoje, esse ano, na verdade, Deus me presenteou também com uma filha. Então hoje eu sou um pai, uma menina, e muito feliz. Maravilhoso. Eu sempre pergunto aqui, Júnior, e é a grande pergunta, porque essa pergunta, talvez de pessoa para pessoa, ela vai mudar, né? Então, o nosso bate-papo aqui, logicamente, nós vamos falar Sim, sobre empreendedorismo, talvez, sobre trabalho, mas o foco principal aqui, para quem está assistindo, logicamente já sabe disso, é Jesus. com certeza. Aquele que muda, transforma, restaura, cura, faz de tudo um pouco. Jesus é maravilhoso, Lindo. né? Aquele que precisa de cura, Jesus cura. Aquele que precisa de restauração, Jesus restaura. Mas, acima de tudo, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele Amém. é o Senhor das nossas vidas. E a pergunta é como que Júnior Lobo se apresentou a Jesus, Jesus se apresentou a ele, como que foi essa conexão e que dia que você conseguiu realmente expressar a sua fé em Jesus? Olha, é uma história bem longa, mas bem interessante, né, Fernando? É uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza é que Deus ele é real. Realmente, né, às vezes algumas pessoas ainda duvidam, né, do caráter de Deus, da sua existência, mas Deus ele é muito presente na minha vida hoje e eu acho que a minha história ela reflete muito a história de muitas pessoas que já passaram por uma situação, né? Eu tive esse encontro com Deus ou eu fui achado por Deus, né? Num dos piores momentos da minha vida. Então, o dia que realmente eu tive uma experiência assim com Deus que mudou minha vida de fato, foi quando eu realmente pude falar, hoje eu tive um encontro com Deus. Né? Isso aconteceu há alguns anos atrás. Eu fui criado dentro de um lar cristão, vamos dizer assim. Né? Minha mãe sempre foi católica, né? Então a gente foi criado ali. Eu sou filho de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Né? Então eu morei com a minha mãe por muito tempo. E essa parte da conversão foi aquela história que eu falo, né? Eu fui uma espécie de ovelha negra da família, né? Eu fui o último a chegar para conhecer Jesus. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, o fato que mudou muito na minha história foi a perca do meu pai. Então, meu pai, ele morreu, eu tinha 12 anos de idade, né? E foi Biológico. meu pai Seu biológico. pai biológico. Uhum. Você teve relação com ele? Tive. Eu era Bom muito, muito chegado com contato? ele. Eu morei quando minha mãe e meu pai se separaram, na verdade, era eu e minha irmã, né? Então, a minha irmã foi morar com a minha mãe e eu fui morar com meu pai. E quando eu fiz 7 anos de idade, fiquei 2 anos morando com ele. Quando eu fiz 7 anos de idade, eu vim morar com a minha mãe para estudar. Meu pai trabalhava em cerâmica, olaria, então sempre estava mudando de cidade para cidade, né? E aí quando eu venho morar com a minha mãe, e aí às vezes que a gente se via era somente nas férias, ou quando ele vinha para cá, né? E eu lembro que quando eu fiz 12 anos de idade,
teve uma coisa que marcou muito na minha vida e faz muito sentido no meu processo de conversão, é que meu pai, ele vinha de vez em quando, geralmente nas férias, para ver a gente, passava 1, 2 dias, né? E meu pai veio, eles iam mudar de empresa, ele estava em Terra Nova do Norte, eles iam mudar para Peixoto. E ele veio para cá para passar 3 dias comigo e com a minha irmã, né? E nesse contexto aí, eu lembro que ele ficou 3, 4, 5 dias, 6 dias, e o patrão ligava para ele, e ele explicava que ele precisava ficar um pouco mais. E eu sei que ele acabou ficando 2 semanas completa, perdão, aqui. E o patrão ligava e ele, não, manda mais dinheiro que eu tenho que ficar aqui com meus filhos. Com vocês ali. Um amigo que é minha irmã. Então ele aproveitou o máximo desse dia. Então foi algo até depois que fez sentido, né? Mas eu lembro que a última coisa que eu ouvi do meu pai, quando ele me deixou na casa da minha mãe, ele falava assim, ele tinha o costume de me chamar de Preto, né? Que era um apelido de criança. Então eu lembro que ele falou para mim assim, Preto, o pai vai agora e não sabe quando volta. E aí, realmente, depois desse dia, ele nunca mais voltou, né? Então, aí ele sofreu um acidente lá, quando ele voltou para Peixoto, e ele veio falecer no Dia dos Pais, né? Que Olha foi o só. que mexeu muito comigo, sabe? Então, de 12 anos até os meus 16, 17, 18 no máximo, Dia dos Pais. meus dias dos pais era muito complicado, era bem... Apesar de eu tive um paizão na minha vida, que foi meu padrasto, né? Que ele sempre esteve presente também. Não tenho nada que reclamar, um cara que eu amo muito. Mas a figura paterna ali pesou muito, É sabe? importante, né? O pai Isso. na jornada de um homem, né? Foi demais. Então, minha mãe também, né? Super guerreira, que cuidou da gente até o final. E, cara, vou falar uma coisa pra você. Quando eu perdi meu pai, eu posso dizer pra você que eu travei. Eu fechei. Eu sempre fui um menino alegre, sempre fui um menino sorridente, mas nessa época eu fechei bastante, né? Então, o mês de agosto para mim era o pior mês que tinha, eu não queria nem saber. E eu fiz uma coisa que muitos de nós fazemos, e hoje, quando eu tenho um encontro com Deus e eu aprendi isso, é que quando a gente está magoado ou chateado com algo, a gente tem a tendência de evitar aquilo. Sim. Às vezes para não sofrer, para não, né? Então, o mecanismo de defesa que eu usei quando falava do meu pai foi fazer de conta que não tinha acontecido. Então, por muito tempo, o telefone tocava às vezes à noite, eu corria para ir atender achando que era ele, e não era, né? Porque até saber que realmente, né, caía a ficha que ele tinha falecido. Mas eu lembro que quando ele faleceu, a gente teve todo aquele processo do luto, né? Eu acabei ficando um pouco rebelde nessa época. Então, minha mãe sempre esteve ali com a gente. Eu nunca fui um filho de dar muito problema, assim, de briga, essas coisas assim. Eu sempre fui um menino obediente, um menino muito temente. Mas eu sempre tive um coração um pouco fechado, né? E aí foi quando a gente começou, a minha mãe, quando meu pai faleceu, a gente mudou, a gente morava no São Cristóvão, a gente veio agora para o Parque das Araras naquela época, e eu lembro que uma vizinha convidou minha mãe para ir na igreja, Presbiteriana Renovada. Olha só. Né? Na época até passava o ônibus para pegar a galera, e eu fui, de verdade, o último a chegar na igreja. E quando eu chego lá, eu fui muito bem recebido, demorou um pouquinho o processo ainda, né? Mas uma das coisas que me pegou muito foi o acolhimento que teve naquela época. Né? As pessoas, quando eu cheguei lá, ainda era o pastor Josué, que estava lá, passando para o pastor Jober, se eu não me engano, e quem estava quase assumindo na época também, que depois quando eu comecei, que eu ia devagarzinho e parava, né? Mas uma pessoa que fez muita diferença na minha vida e nessa época, foi uma pessoa que inclusive até passou aqui, teve um bate-papo contigo, que foi o pastor Renan, né? Olha Esse só. cara fez muita diferença na minha vida, junto com a minha família, né, que acolheu. E eu lembro que uma vez eu estava numa ministração, e dentro desse processo de conversão, que quando Jesus mudou a minha vida, eu lembro de uma ministração que o pastor Renan fez, e ele falava assim que Deus faz em nós e através de nós. E, cara, aquilo pegou tanto no meu coração que eu levo para a minha vida toda essa frase. E Deus faz em nós e através de nós. E outra frase que eu ouvi de outro pastor uma vez foi que ele disse assim, a morte é algo natural. E a pergunta era, ele fazia a pergunta assim, olha, Deus é um Deus natural ou sobrenatural? Eu respondia para mim mesmo, né? Sobrenatural. Ele, a morte é natural ou sobrenatural? E eu dizia, natural. Então, ele falava assim, então, por que você está desse jeito aí? Se é natural e você também vai passar por isso, todos nós vamos passar. Né? E aí, a partir do momento que eu entendi que a morte, eu consegui trazer esse entendimento que a morte ela é algo natural, é um processo que todo mundo vai passar, eu consegui me acalmar mais no meu coração, sabe? Comecei a ter mais discernimento, orar mais, buscar mais. E o dia da conversão mesmo foi uma vez num culto, era chamado um culto de, eu não vou me lembrar o nome agora, Cruzada, era Cruzada Internacional, vinha vários pastores de fora.
E eu lembro que foi uma experiência que marcou muito também, porque nesse dia eu ia na igreja com a minha família, e um banco todo da igreja era só minha família, pra você ter uma Olha ideia, de só. irmão, irmã e tia. E eu lembro que o pastor estava lá, estava ministrando, e ele começou a falar sobre um jovem, né? Ele tinha uma visão de um jovem que estava passando por uma situação. E eu, como muitas vezes as pessoas também fazem, né? A gente acha que não é com a gente, está falando certinho com você, mas a gente acha que não é. Contando toda a história. Contando toda a história e eu tive certeza que não era comigo. Eu lembro que eu até olhava para trás, né, para ver se alguém ia se levantar. E esse pregador ele falava assim: olha, tem um jovem assim que ele está passando isso, 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 e Deus manda te dizer que ele te ama muito e ele quer você. Só que se você não se alinhar, não tomar uma vida direita, né, se você não voltar para casa, para mim, eu vou te recolher. E aí a oração que ele fazia: eu preciso orar por você hoje, senão Deus vai te recolher. Eu lembro que minha mãe me puxava assim, e vai é você, e eu não, não é. Até que acabou o culto, eu não fui, ninguém mais foi, e esse pregador ele falou assim: olha, esse jovem ele não veio porque ele estava com medo, mas eu vou ficar te esperando ali fora, você tem que vir, porque senão Deus vai te recolher. Ah, E eu já estava longe, eu estava indo embora, Fernando. Eu lembro que a gente estacionou o carro lá na frente, e a hora que eu coloco a mão no carro, as minhas pernas faltam. Eu fico sem movimento das pernas. E nessa hora, meu padrasto, meu tio que estava lá perto da gente, já me colocou um em cada ombro e foi me levando até lá. E o que realmente me impactou aquele dia que eu vi, que eu tive um encontro com Deus, foi que quando eu estava chegando perto daquele pregador, ele de costas, ele deu uma olhadinha para trás e falou assim: irmão, sentiu as pernas aí? E aí, depois desse dia aí, foi quando eu tive um encontro com Deus e minha vida mudou completamente. rapaz, que experiência, Foi hein? demais, cara. Que experiência. Só te perguntar, porque essa situação paterna, voltando a essa Sim, questão, eu sei que não é um assunto tão agradável de se falar, perca de pai, você falando aqui, eu já estava meio que me emocionando, né? De fato, o meu pai biológico eu nunca conheci, tive um pai, um padrasto, um pai de criação, enfim, também tentou das melhores formas sim, possíveis, dar amor, carinho, enfim, mas quando você descobre que, né, no meu caso, que existe um pai que te fez, mas te abandonou, certo. né, lá atrás, então nunca quis você, nunca, nunca, nunca na vida. As pessoas me perguntam, mas você nunca teve um contato? Eu falei, nunca. Certo. Nunca nem vi, nunca nem uma foto. Mas como foi para você esse período, eh, com com a ausência do seu pai, pelo falecimento, do acidente, enfim, você teve algumas crises, pensou em tirar a própria vida? Você teve algumas situações difíceis que você possa relatar? Tive. Foi um tempo muito difícil, né. Igual eu falei aqui antes aqui, então um dos mecanismos de defesa que eu tinha, Fernando, era de evitar. Evitar, então, quando alguém chegava na família e começava a falar do meu pai, eu saía de perto. Eu virei uma pessoa na época, né, eu fiquei uma pessoa muito, não rancorosa, vamos dizer assim, mas muito fechada, né. E, cara, foi difícil, foi muito difícil. Eu lembro que eu fiquei um pouco violento, eu ficava um pouco violento, eu ficava, na verdade, eu ficava indignado, né. Então, nesse processo que a gente estava indo para a igreja, demorou um pouquinho para mim me firmar, porque essa era a pergunta que eu fazia para Deus, né. Porque chegava o dia dos pais, a gente estava lá, eu não tinha o meu pai, e às vezes eu via os meus colegas da escola, sabe, aqueles que davam muito problema para os pais, às vezes que desrespeitavam o pai e tal. E o meu questionamento era: "Mas Senhor, por que que o Senhor levou meu pai, né, e o pai da pessoa ali, que faz tudo de errado, né?" E eu perguntava para Deus, falei: "Senhor, o que que foi que eu te fiz?" E aí eu não entendia, né? Então a gente tinha essas crises, eu tive uma crise de identidade, pensar em tirar a própria vida, já pensei várias vezes, né? E eu nunca cheguei a tomar remédio, essas coisas não. Mas os pensamentos que eu tinha sempre foi de me jogar, sabe, debaixo de uma carreta, bater em algum um carro, alguma coisa assim. A dor era grande. A dor era grande. A dor era grande demais. E, cara, só de lembrar, assim, a gente já fica meio emocionado, né. E por um grande período da minha vida, quando eu não soube lidar com isso aí, eu não conseguia nem falar mesmo, de verdade. Então, eu vim começar a falar abertamente, assim, do meu pai, de uns 2 anos, 3 anos pra cá. Rapaz, demorou bastante, Demorou hein? bastante. Até eu conseguia superar um pouco, mas assim, falar mesmo abertamente mais dele foi uns 3 anos, vamos dizer assim, pra cá. Júnior, quem está assistindo, YouTube, televisão, enfim, Sim. está assistindo esse momento, ou perdeu o pai, ou tem um pai ausente, nunca teve um pai presente. Você que passou por isso, uma perca de um pai, que você tinha um carinho, um amor automaticamente, o que você diria para essa pessoa que está passando esse momento de luto, talvez, de um pai ou de uma mãe, ou nunca teve um pai presente? O que você poderia falar
como um cristão agora, um homem de Deus? Certo. Olha, uma coisa que eu aprendi, Fernando, é que nesse processo todo, né? Lembra que eu te falei que aquela palavra do pastor Renan na época entrou muito no meu coração? Que Deus faz em nós e através de nós, né? Então, essa oração, Deus faz em nós e através de nós, ela refletiu muito, porque eu passei por essa dor e assim como eu, muitas pessoas passaram, né? Alguns, como você falou que você também teve um caso desse, né, de paternidade. Mas o que eu posso falar para você que está assistindo hoje, que sofre esse problema ou está passando por esse problema, é que a morte ela é algo a morte é algo natural, infelizmente ou felizmente todos nós vamos passar por ela, né? Ela é um período. Então, no momento da dor, eu tenho certeza que a única pessoa que ela pode te ajudar, pode te curar, é Jesus Cristo, né? E nós temos um Pai, né, Fernando? Nós temos um Pai celestial, né, que nos ama muito. Ele nos ama tanto que um dia ele teve que mandar Jesus Cristo, seu filho, seu único filho, morrer numa cruz por mim e por você, né? Então, a partir do momento que eu entendi esse amor que só Deus tem, que só Jesus podia me dar, eu consegui acalmar meu coração, sabe? E trazendo, né, para os dias de hoje, podendo falar abertamente, Fernando, uma das coisas que eu aprendi com essa oração, Deus faz em nós através de nós, é que hoje, Fernando, hoje eu faço parte, né, da Igreja Presbiteriana Vitória, Jardim Vitória, né, e o pastor José lá, ele confiou a mim, a minha esposa hoje, a liderança dos jovens e adolescentes. Então, olha que interessante, hoje eu vejo muitos jovens e muitos adolescentes, eles chegam em mim, na minha esposa, e eles passam pelo mesmo problema que eu passei. Problema com paternidade, o pai que faleceu, o pai que abandonou, sabe? E hoje eu tenho essa autoridade para chegar e falar com eles sobre paternidade. Então, realmente, Deus faz em nós através de nós, porque a dor que eu passei lá atrás e Deus me curou hoje eu consigo falar abertamente para uma pessoa dessa e ela vai me ouvir porque ela sabe que eu também senti a dor que ela está sentindo. Então, E é importante falar, talvez, que não sei quantas pessoas que te ajudaram, lógico, sua sim, mãe, alguns parentes próximos, mas hoje, por exemplo, você como um líder lá de adolescentes e jovens na igreja, as pessoas têm de onde recorrer, né? sim, Eu digo assim, às vezes, na tua época, você não tinha tantas certo. pessoas assim. Talvez era você, sua mãe e só. Hoje, as pessoas lá, então, no bairro que você está liderando lá, já conseguem abrir com você, conversar com você já identificar esse problema, talvez, a situação de dificuldade aí da alma, né? Que está ferida ali por uma perca e conseguir ser a mão amiga, Certo. realmente fazendo através da sua vida na vida daquelas pessoas lá. Exatamente. E muitas vezes o que essas pessoas elas precisam é realmente de ser acolhidas, né? De um abraço, de ser ouvidas, né? Porque uma coisa que eu aprendi também, Fernando, é a gente nunca pode medir a dor do outro. Cara, a partir do momento que eu meço a dor do outro, né, e eu não sinto, eu não vivo aquilo ali, eu tô acabando empurrando ela para uma depressão, posso dizer assim. Se ela tiver num processo de ser uma pessoa depressiva, depressão, então quando eu chego e falo para ela assim, olha, vai passar, isso aí vai passar, ou tento amenizar a dor que ela está sentindo, pode às vezes até piorar, né? Mas a partir do momento que eu sofri essa dor e eu entendo o que ela está passando, eu creio que você vai saber dizer as palavras certas para essa pessoa, né? E realmente as pessoas, para te ajudar, família em primeiro lugar, pai e mãe. Ah, eu não tenho um pai e mãe, eu sei que você vai ter um melhor amigo, você vai ter um pastor, você pode procurar um líder, né, para conversar. E graças a Deus eu sempre tive essas pessoas ao meu lado, que foi o que fez a grande diferença também, sabe? E hoje você fazendo a diferença lá no bairro que você E está hoje, liderando lá. exato, e hoje Deus dá essa oportunidade para a gente fazer lá também, né? Lá e também com as crianças que a gente trabalha hoje. Como que foi esse convite para estar naquele bairro, um bairro ali, para quem talvez não conhece, é a rodovia lá, MT MT 140, 140, isso. que vai sentido para Santa Carmen ali, próximo ali do Belvedere, ali Isso. naquela região Bom ali, Jardim, depois do Bom Jardim, Bom né? Jardim ali, Jardim Vitória lá. Isso. Como foi esse convite para estar congregando lá e ajudando jovens e adolescentes lá? Ó, lá na verdade foi assim, a gente começou um projeto lá, chamado Instituto Renovada, onde eu fornecia aulas de karatê, futebol e informática, né? E nesse projeto eu dou aula de karatê para as crianças. E eu lembro que nós fomos lá conhecer o espaço, né? Na época até o Fabão, né? Ele tava indo para a igreja lá, e nós fomos conhecer o espaço. E eu fui lá e as crianças, na verdade, foi quem me cativou lá. As crianças do bairro, né? Então, eu me via muito em alguns deles, sabe? Então, e eles são muito amorosos, as crianças lá. Então, quando a gente chegou lá, eu vi as crianças, que eu ia dar aula, que eu ia trabalhar com elas, e elas iam na igreja. Aí eu fui num culto na quarta-feira à noite lá, participar do culto. E quando eu entrei lá dentro, lá a gente sentiu uma presença forte, diferente, assim. Sabe, eu senti que eu podia fazer um pouquinho mais ali também. E o pastor
super amoroso, super alegre, nos recebeu muito bem, o pastor José e a pastora Dani. E o convite foi mais ou menos isso aí, cara. Eu cheguei e falei, olha, eu senti algo diferente aqui e tô aqui, se precisar me usar. E o Tô à pastor disposição. também, e o pastorzão lá também, o Fabão, né? Eles falaram, ó, Júnior, se você quiser vir servir aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né? E realmente eu pude ir lá, pude fazer ajudar as pessoas lá, as crianças lá, né? Dentro daquilo que Deus já tinha feito em mim. E eu posso te falar algo muito importante também, é que eu fui para ajudar e quem foi mais ajudado, na verdade, foi eu. Quanto tempo você tá lá ajudando Eu já? tô lá, vai fazer 4 anos que a gente tá lá agora. 4 É, anos já. vai fazer Rapaz, 4 anos faz que nós tempo, estamos lá. hein? Faz um E tempinho. liderando já tá esse tempo Não todo? liderando, agora vai fazer primeiro ano, primeiro ano. Primeiro ano lá liderando. É, a E gente começou como é em... liderar os jovens adolescentes? Olha, não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é muito, muito bom. Na verdade, quando a gente entrou lá, né, a gente ficou um tempo ajudando lá o pastor e a gente entrou no Ministério das Crianças, infantil. Então a gente trabalhava com as crianças de 7 até 10 anos ali, Reno Kids, né? E a gente começou um processo, ficou um ano com eles lá, depois a gente veio ajudar, na época, a Elaine, que era líder lá, né? Junto com os adolescentes, com os jovens. E aí agora teve essa oportunidade aí e a gente está à frente, liderando junto com eles. Que maravilha. Você comentou um pouquinho do Instituto Renovada, que dá aulas de informática, karatê, futebol, aulas de música, enfim. Hoje o pastor Tilica, né, o pastor Elias é o Sim, pastor presidente, Tilica. né? Até ano passado o pastor Pastor Renan. Renan era o presidente do Instituto. Nós ajudamos também em algum momento Certo. lá. Como foi também esse convite para dar as aulas de karatê lá do Instituto e como que é dar as aulas, e não é só lá nesse bairro, né? Você também dá aula em outros bairros e Isso, você são outros ajuda polos, outros né? polos também. Como foi esse convite e como é dar as aulas de karatê para essas crianças? Olha, é interessante porque assim, ó, eu sempre gostei de esporte, né? E eu sempre achei que o esporte ele nos ajuda muito, né? A tirar principalmente as crianças da rua, sabe? Então o esporte ele sempre fez parte da minha vida, né? Quando eu comecei a lutar karatê, foi uma história bem engraçada, né? Se você me permite, eu vou falar aqui. Claro, eu ia até Mas perguntar. eu comecei a lutar, eu comecei com capoeira, mas eu comecei porque um dia eu fui defender o meu irmão. Meu irmão tinha acho que 4 aninhos. A gente estava no fundo de casa e as casas não tinham muro ainda, então os meninos soltavam pipa naquela época. Caiu uma pipinha lá e meu irmão foi pegar e veio uns meninos lá, 5, 6 meninos pegar e foi bater nele. E eu lembro que eu fui pra ajudar meu irmãozinho, né? E aí eles começaram a me bater, sabe? Eu virava pra um, o outro batia aqui. Eu virava pro outro, outro me batia. E aí o que acontece? Minha mãe falou: não, vai aprender a lutar, né? E aí eu comecei a fazer capoeira, depois eu entrei no karatê. E do karatê, quando eu me formei, até eu me formar, faixa preta, né? Hoje estou formado faixa preta pela CBK. Foi todo um processo. Então chega um momento ali que eu não tinha mais dinheiro para pagar a mensalidade. E aí o meu sensei chegou, foi um paizão também para mim, aí ele chega para mim, me oferece uma bolsa de estudo, né? E foi onde eu usei a bolsa de estudo até me formar Aqui em Sinop. aqui em Sinop mesmo. Quem que é ele? É o sensei Washington Marques. Cara, foi muito benção na minha vida também, tenho uma enorme gratidão por ele. E aí quando eu me formo e eu começo a dar aula, eu lembro que a gente estava na igreja uma época e o pastor Renan, né? Ele sempre comentou desse projeto. Esse projeto ele iniciou bem antes da gente começar, na verdade, as aulas. Sim. Começou lá atrás com um projeto Sonhando, e eu lembro que ele me chamou o Ney, né, o Neyzinho, e aí ele falou, olha, eu tava pensando em pôr uma aula de artes marciais, aí de repente o Ney entra com futebol, com a turminha, e aí de repente ele foi engavetado esse sonho, né? Ele teve que esperar um pouquinho mais. E o magnífico foi que eu fiquei, Fernando, praticamente um ano sem entrar em nenhuma empresa, sabe, para poder fazer parte do projeto, né? Porque se Olha eu só. entrasse na empresa para trabalhar, eles provavelmente não iam Você me não ia ter liberar, horário não ia para ter poder horário, atender. né? Então eu dava aula em algumas academias de luta, fazia algumas coisinhas, trabalhava no hotel à noite também, né? Então eu trabalhava à noite e tinha o dia todo. E aí eu fiquei firme ali para ver se... Só que chegou uma época que não deu mais, né? Eu lembro que eu falei com o pastor Renan e ele falou, cara, então vai lá, né? Tenta... Deus vai preparar alguma coisa pra gente aí. O instituto tava meio engavetado. Tava meio engavetado, né? E demorou mais de um ano aí. E aí eu ia me casar, na época a gente tava organizando pra casar, então Como eu que falei, casa sem pastor, eu dinheiro? preciso. E eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa então, né? E foi coisa de 2 meses, saiu o projeto. Olha só. E algo que eu achei interessante foi que eu entrei nessa empresa, eu entrei como vendedor, né? Entrei lá para aprender a trabalhar com vendas, e era a primeira vez que eu ia ganhar um salário alto na minha vida. E eu fiquei até feliz, né? E o cara gostou muito de mim, falou, olha, eu vou fazer de você um vendedor. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o pastor Renan me liga, ele fala, olha, vai acontecer, mano, vai acontecer o projeto. E aí meu coração, né?
E aí eu converso com a minha esposa, eu tenho uma conversa sincera com ela, porque na época a gente recebia uma ajuda de custo, porque é um projeto social, né? É feito muito com amor. E eu lembro que aí eu tive uma dura escolha, cara. Ou eu continuava nessa empresa onde eu tive uma oportunidade, ou eu saía dela agradecendo e ia pro projeto, né? Fazer o projeto. E a diferença de E salário era uma era diferença muito grande, considerável. considerável. E eu lembro que eu converso com a minha esposa e de prontidão, assim, a minha esposa fala, olha, é uma coisa que você sempre teve no seu coração, né? Vocês esperaram por muito tempo. A gente orou, Deus falou com a gente e ela me abençoou. Eu falei, não, se você está de acordo, eu também estou de acordo. E a gente saiu. E aí a gente vem para o projeto, para o Instituto. Né? Então o Instituto hoje ele funciona, a gente dá aula em alguns polos diferentes. Então a gente atende o pessoal do Ondas, né, que fica ali na região do Jardim das Oliveiras. A gente atende o Jardim Vitória. Nós atendemos também o Planalto. Agora estamos atendendo ali o Jardim do Ouro. Né? E vai abrir agora mais 2 polos. Né? Vai abrir o polo do Camping Clube, que vai ter aulas de futebol lá. E nós vamos abrir agora também o polo do Alto da Glória. Então, para quem mora no Alto da Glória, nós vamos ter aula de karatê e futebol lá também. Olha só, crescendo. Bastante. Aquele que começou pequenininho lá atrás e aí só um sonho de um pastor, de repente criou forma e agora tá crescendo mais e mais ainda aí. Exatamente. E como que é para você colocar aquilo que você aprendeu para defender o seu irmão lá atrás, porque você levava umas porradas, Foi, você contou, levou uns tapas ali, uns petelecos e falou assim, não, agora chega. Agora preciso defender. E você foi lá e fez, teve essas dificuldades, foi abençoado lá pelo teu mestre na época lá. E agora recebe o convite, não digo que vai ter um balanço questão financeira, mas automaticamente você ganha um valor considerável, abriu mão desse valor para colocar tudo aquilo que você sabe, que gastou anos de aprendizado, né, para colocar em prática, para ajudar as crianças. O que é para você estar num instituto onde você está sendo abençoado, logicamente, financeiramente, com a ajuda de custo, mas está muito mais abençoando as crianças lá? E é importante porque eu, de verdade, eu amo o que eu faço, cara. Eu amo dar aula para as crianças, eu amo dar aula de karatê. Né? O contato que a gente tem com as crianças, cada história que você aprende ali, cada história que você vê, né? Então, eu creio que toda vez que eu chego para dar aula para algum deles, cara, eu vou falar a verdade para você, tem dia que eu chego lá cansado, esgotado. E quando a gente chega lá e vê aqueles meninos alegres, sorrindo, sabe? Feliz porque eles vão ter uma aula ali de karatê ou de futebol, né? Ou de informática, que tem lá também. Enche o nosso coração de alegria. Né? E eu vejo muitas vezes alguns deles lá que eu consigo observar que são pessoas bem carentes, né? Então eles nunca, às vezes, eles nunca vão conseguir ou vai demorar para eles terem uma oportunidade de aprender uma autodefesa. Né? Então a gente entra ali com a autodefesa do karatê, para mim é muito importante mesmo. E é o maior acesso que nós temos hoje com as crianças para falar de Jesus para elas. Então nós falamos através de um exemplo de vida, né? A gente sempre conta um pouquinho da nossa história para eles. A gente sempre tenta direcionar eles para quem é Deus Pai, Deus Criador, quem é Jesus, né? E eles estão ali aprendendo, né, uma autodefesa, estão aprendendo uma futura profissão também. Então é muito gratificante para mim. Indiferente da igreja, que eles possam congregar ou Indiferente da visitar, igreja. mas essa boa palavra de salvação, de cura, de transformação também é ministrada, é falado ali, porque é o que você vive no dia a dia, né? Você não vai se esconder, né? Você vai se expor e você como cristão vai expor aquilo, a sua fé também ali. Exatamente. Às vezes num bate-papo ali antes da luta, talvez dos treinos, você acaba colocando aquilo que você vive no dia a dia. Exatamente. E realmente é sem placa, sabe? O Instituto ele é interessante por causa disso. A gente não tem placa. Né? Então o Instituto é para as crianças que querem fazer as aulas. Né? Muitos pais vão lá, deixam seus filhos, eles confiam na gente. Né? Então a gente sempre tem um espacinho ali, a gente começa, fala um pouquinho de Deus, né? O que Deus fez na nossa vida, o que Deus faz. Né? E para eles entenderem que eles têm um pai também, né, Fernando? Que eles têm um pai, que eles têm um Jesus que um dia morreu numa cruz por eles. Porque o que eu consigo hoje observar muito na adolescência, nas crianças hoje também, é uma crise de ansiedade desde pequenininho, uma crise de identidade, perdão. Né? Eles começam a se perder já desde pequenininho, porque às vezes não tem uma figura paterna em casa, ou às vezes não tem uma figura materna em casa, as meninas, por exemplo, né? Sim. E aí elas acabam aprendendo aí fora. Né? Mas quando a gente está ali como professor de artes marciais, como um educador social também, a gente pode direcionar, né, a melhor forma de um dia eles se tornarem um cidadão de bem. E como que você tem visto, quanto tempo você já está no projeto, que as crianças estão ali praticando a arte marcial, que é o karatê? Sim. E como que você vê a qualidade dessas crianças? Automaticamente,
uma vez por semana o treino? Isso, a gente Uma faz vez por semana é pouco. é muito Não, pouco. não, não, não é a quantidade ideal, teria que ser mais vezes. Mas como que você tem visto ali os treinos e o aprendizado dessas crianças? Dá para identificar algum campeão ali já, Dá, não? dá. Inclusive, nós temos ali, a gente participou de uma competição ano passado, né? Onde nós tivemos lá em Lucas do Rio Verde. E nós tivemos uma em Sorriso também. E nós levamos alguns atletas, nós 4 atletas, na verdade, e os 4 foram campeões lá, sabe? Eles foram muito bem lá, na verdade. Né? Inclusive, eles eram faixa branca e tem uma graduação, né? Um faixa branca vai lutar até um faixa laranja, de repente, até um vermelha. E aí eu lembro que eles fizeram contra os vermelhos, contra os laranjas, e eles foram campeões. Né? Então, vale ressaltar ali a dedicação deles, sabe? Eles vão lá e eles gostam também, eles começam a gostar do esporte e eles querem dar o melhor deles. Né? E aí a gente, com todo amor, todo carinho, a gente consegue extrair o melhor de cada um deles. Então, agora a gente está em recesso, vai retornar agora dia 5, né, quarta-feira, e a gente recebe mensagem, cara, toda hora, assim, sei que dia que vai voltar, quando que vai voltar, eu quero levar um irmão, quero levar uma prima, pode, né? Então, eu fico muito feliz, de verdade, com o progresso que eles tiveram, sabe? Eu tô aqui há vai fazer 3 anos que eu tô quase no projeto, eu tive que dar uma ausentada, mas eu retornei, e nós fizemos exame de faixa de alguns alunos já, estamos agora estudando aí para levar eles para a competição, né? A gente está com 10 alunos ali, praticamente, com potenciais aí para ir para as competições. E a ideia é essa, né? Levar eles a partir desse ano aí para as competições estaduais e brasileiro, nacional. Vários campeões aparecendo aí. Vários. Sinop é um polo, né? Assim, Sinop é um é polo. um celeiro, né? De campeões aí de várias modalidades, né? Karatê, motocross já Tem foi, bastante. futebol teve aí o seu auge também, né? Um kart, Sim, né? Esses dias atrás eu conversei aqui com o Rogério Grota, sim, que saiu do kart, agora está na Fórmula 4, vai ter várias experiências esse ano aí, tomara que ele ganhe vários títulos enfim, provas sim, e que seja campeão aí, a nossa torcida para ele, né? Que também é um servo do Senhor, é um jovem, mas é apaixonado por sim, Jesus também. Deixa eu te perguntar, como foi, você falou que agora há pouco, né, você está casado sim, e tem aí uma uma filha, filha. uma filha. Como que foi isso aí? Eu queria saber sobre relacionamento agora. Sim. Quanto tempo vocês já estão casados e como que é essa experiência de ser pai agora? Olha, a gente está casado há 7 anos, vai fazer 7 anos agora, né? Então, juntos aí 7, 8, 9 anos. A gente teve o processo, 2 anos ali preparando para casar e casamos, né? E eu sempre tive o sonho, né, Fernando? Eu creio que devido à falta da paternidade, né? Então, eu sinto que na época eu sentia que eu perdi muita coisa dentro, sabe? Então, faltava alguma coisa assim. Por mais que eu tinha o amor da minha mãe, dos meus tios, dos meus irmãos, faltava alguma coisa, sabe? E eu sempre falava assim: olha, cara, um dia eu vou ter um filho, uma filha, e eu vou ser um pai igual meu pai foi para mim. Meu pai foi um cara demais, cara, um cara abençoado. Né? Um cara que sempre conversou comigo, com a minha irmã, um cara muito amoroso, sempre falava que amava a gente, abraçava. E eu falei, cara, o dia que eu tiver um filho, uma filha, eu quero ser um pai igual meu pai foi para mim. Eu convivi pouco com ele, mas, né, Deixou um legado. deixou um legado, sabe? E eu falo assim, olha, eu quero ser um pai que vai conversar com os filhos, que vai respeitar os filhos, sabe? Igual ele fazia, né? E o meu sonho sempre foi ter uma menina, cara, né? E uma vez eu estava assistindo um vídeo, né, de um pastor, e eu lembro que esse pastor começou a falar assim, cara, eu pedi a filha que eu queria para Deus. Falava assim, eu quero uma mulher, assim, eu quero uma filha mulher, eu quero assim, com o olho assim, 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 cabelinho assim. Eu falei, rapaz, eu vou fazer isso também. E eu lembro que meu sonho sempre foi ter uma menina, né? Então, quando a gente planejou, né, ter a nossa filha, o nosso filho, né, eu falava pra minha esposa, olha, eu acho que nós vamos ter uma menina, viu? E eu lembro que eu orava para Deus, eu falava, Senhor, que eu possa ter uma filha, né? Senhor, o que o senhor mandar para mim tá ótimo, mas se for uma filha, você É o que você queria. vai ser um paizão, eu vou ser um paizão, né, realizado. E assim aconteceu, né? Aí a minha filha nasceu, hoje ela tá com 8 meses. Cara, eu vou te falar a verdade, eu achava que eu conhecia sobre o amor, cara. Mas quando a gente tem um filho, aí a gente passa a entender os pais melhores, né, Fernando? E aí hoje eu consigo entender melhor meus pais. E o amor que eu sinto por ela hoje é incondicional, cara. Maravilhoso, cara. Que coisa, né? Realmente, a experiência de ser pai É, é transformador. É tudo aquilo que talvez você passou lá atrás, de dificuldades, sim. enfim, da ausência do seu pai, agora você fala, não, pera lá, essa criança aqui não vai passar. Logicamente, Sim, no teu caso foi uma situação, foi um acidente, foi uma perca, né?
mas você vai demonstrar todo o amor, todo o carinho, todo o empenho de ser um bom pai para ela. Sim, Porque hoje nós vemos, infelizmente, pais ausentes, pais que não tratam bem os seus sim, filhos. Quantas notícias temos, sim, né? muitas, né? De violência, enfim, e você está tendo a oportunidade de ser um pai e ensinando essa criança de fato no caminho que ela deve andar. Sim, Olha a diferença, Júnior. faz uma diferença, né, cara? Olha a diferença. E Tudo aquilo que você já aprendeu na sua vida, agora você consegue transportar para a vida dela, educá-la, ensiná-la, né? Levar para a sim, igreja, sim, apresentar Jesus para ela desde os primeiros sim. passos. É importante demais isso. E eu vejo como um fim de um ciclo, né, Fernando? É aquela dor, cara, aquela dor que eu carregava quando eu tive esse encontro com Deus, que Deus me aliviou, né, mas eu ainda sentia ali que eu falava assim, cara, ó, quando eu tiver um filho, eu acho que vai melhorar. E realmente melhorou, né? Não condicionando isso, né? Mas foi uma coisa que melhorou muito. E eu decidi, cara, eu e minha esposa, a gente conversou, eu tenho a minha história, minha esposa tem a história dela também, que é uma história bem forte, né? E a gente chegou, eu lembro que um dia a gente estava conversando e a gente falou, olha, esse ciclo de coisas ruins que tiveram na minha família, na sua família, vai se encerrar na gente, né? Então a gente orou, a gente fez oração de libertação, a gente, sabe, foi bacana. O que E deu para fazer, você deu para fez. fazer, a gente fez. Né? E realmente hoje a gente tenta ser pessoas melhores, né? Tento ser o melhor esposo possível, minha esposa é a melhor esposa que ela possível, e ela é uma pessoa muito incrível na minha vida, né? E a gente tenta fazer isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, olha, eu não vou gritar com a minha filha, a gente sabe que mais pra frente, quem sabe, né? Às vezes tem que dar Tem que dar um tem que dar gritinho, uma, né? né? Mas assim, tudo com muito amor, cara. A gente faz tudo com muito amor pra ela mesmo, e mudou muito a nossa vida. Aí vocês vão ser de fato exemplos de pai, de mãe, espelhando ali o que vocês estão ensinando para sua filha, Sim, né? As pessoas ao redor vão olhar isso, sim. vão olhar como que esse casal se comporta, como está sendo a educação da filha, e vai ser espelho para outras pessoas, né? Com certeza. Sim, na verdade é interessante porque assim, hoje, como a gente está à frente dos jovens e adolescentes, né? Essa situação que você falou agora há pouco ali, acontece muito mesmo. Né? A gente trabalhando com eles, a gente observa muito. Então lá onde a gente está hoje, tem muitas crianças lá que realmente elas não têm a figura paterna, a figura materna às vezes muito presente. Seja às vezes porque o pai, né, teve algum processo doloroso também durante a vida e acabou se perdendo em um vício, né? Às vezes um vício da bebedeira, alguma coisa assim e não é um pai presente ou não é uma mãe presente, às vezes perdeu um pai ou perdeu a mãe também. E a gente sabe, às vezes a gente está lá na igreja, né? E hoje a gente é uma família, né? A gente constitui uma família, eu, minha esposa e minha filha. Então, desde pequena, minha filha ela foi apresentada, ela está lá nos cultos com a gente, né? E eu já ouvi algumas vezes alguns dos nossos adolescentes, quando eles vêm conversar com a gente, sabe? E eles falam assim, cara, eu tenho 32 anos de idade, e eles falam assim para mim, sabe, Júnior, eu te vejo como uma figura paterna na minha vida. Olha E, só. cara, isso é fantástico, né? Então, a gente sente esse carinho, esse respeito, né? A gente sente que a gente, vivenciando aquilo que a gente aprendeu e colocando em prática, né? Tentando fazer o melhor possível sempre, a gente sabe que às vezes acaba respingando de verdade, né? Nas outras pessoas. Então, os pais, às vezes, eles têm é, um canal de acesso, na verdade, para conversar com a gente. Eles observam lá. Eu já peguei algumas vezes eu brincando com a minha filha, alguém observando, sabe? Principalmente o adolescente. E eu vejo o semblante, às vezes, desse adolescente caindo, sabe? E aí logo eu penso, falo, cara, às vezes ele não tem isso na casa dele. E às Falta o vezes a gente carinho e o vai lá, afeto, né? isso. Então, às vezes a gente vai lá, abraça, brinca, sabe? E é interessante, e eu atribuo isso tudo a Deus, né? Cara, Deus realmente ele é algo que é fantástico, não tem como a gente descrever. E realmente transformou a minha vida, transformou a minha casa, e hoje praticamente toda a minha casa serve a Deus. Amém, maravilha. Você falou no começo também, para quem não conhece, você é corretor de imóveis. Sou corretor de imóveis. Rapaz, você tá aí na briga, porque o que tem de Tem corretor de bastante. imóveis em Sinop, antigamente dizia que tinha muito advogado. Exato. Cada esquina tinha um advogado, né? Não sei como que tá a advocacia hoje, o pessoal da advocacia, aí, enfim, não sei como que tá aí a quantidade de advogados. Mas corretor de imóveis eu sei que tem bastante. Tem bastante. Como que o Júnior entrou nisso? Ó, essa história também é muito engraçada, cara. Inclusive, lembra que eu falei pra você agora há pouco sobre a minha escolha, né? A minha escolha sobre o meu trabalho e sobre o projeto na época, né? Então eu conversei com a minha esposa e mais uma vez eu fui pedir, né, direção do meu pastorzão na época, que era o pastor Renan. E eu falei, pastor, olha assim, mas eu preciso de um trabalho porque, né, ajuda de custo vai ser uma ajuda de custo mesmo. Então até eu conseguir me acertar, eu preciso de algo. E eu lembro que daí foi quando ele falou, mano, eu tenho um plano, relaxa. Eu tenho Aquele um plano. jeitão dele, né?
E aí ele ligou pro Dasley, né? Inclusive o Dasley esteve aqui contigo também, batendo Bateu um um papo, papo cara, aqui. um cara fantástico, um cara incrível mesmo. E aí ele ligou pro Dasley e falou, Dasley, tem uma situação assim, assim. E aí ele me passou o contato do Dasley, né? E a gente conversou, daí o Dasley me recebeu lá. E eu comecei a trabalhar com o Dasley, com o Joaquim na época, na X2, né? Eles tinham montado a imobiliária. E casou certinho, né? Porque o Dasley também é um cara cristão. Então ele entendeu muito bem os momentos que eu ia ter que ficar ausente para dar aula. E ali a gente criou uma amizade incrível. E foi quando eu comecei a trabalhar com corretor, né? Então vai fazer 3 anos também que eu tô aí na luta de corretor aí. A gente sempre brinca, né, no meio, que se você chacoalhar um poste, chacoalhar uma árvore, cai 5, 6 corretores, né? Mas a Sinop é uma cidade muito abençoada, uma cidade que não para de crescer, então Cresce tem campo muito, para né? todos nós, né? E cara, foi uma experiência muito boa. Eu amo hoje o meu trabalho como corretor de imóveis também. Mas você não tá na X2 mais. Não, hoje a gente não tá na X2, né? Quando eu saí da X2, eu comecei a trabalhar por conta, por um breve tempo, e aí, agora, recentemente, agora surgiu uma oportunidade muito incrível na minha vida, né? Que eu sempre pedia para Deus me aproximar cada vez mais de pessoas cristãs, de pessoas que tinham o mesmo propósito de vida que eu, sabe? E eu lembro que um dia eu recebi uma ligação de um amigo meu que trabalhou comigo na X2 uma época, o Giliard, e ele tem uma imobiliária, né? Ele mais o José Nilton, que são corretores de imóveis aqui, eles têm imobiliária, e eles me chamaram para fazer parte de um quadro de sócio da empresa, né? Então hoje eu faço parte de um quadro de sócio da empresa imobiliária chamada Única Imóveis. Olha só. Então estão lá na sociedade e Isso. continua sendo E corretor de imóveis. E continua como lá. que está a venda de imóveis em Sinop? Você está em imóveis de alto padrão, mediano, verticais, está vendendo tudo, vende só um pouco? O que que você vende hoje para quem está assistindo? E faz teu jabá aí já. Né? Então, hoje a gente trabalha com alguns nichos, né? Então, hoje nós trabalhamos com nicho popular, né? As casas aí do Minha Casa Minha Vida. Então, é umas casas muito boas que tem hoje em Sinop. Sinop é uma cidade bem ampla, como eu falei, né? Construção a todo vapor. Então, nós trabalhamos nesse nicho, médio e alto padrão também, mas o nosso foco muito ali é entre o médio padrão e o popular mesmo. Entendi. Essa Minha Casa Minha Vida é aquela que é financiada pelo governo? Ou não? Como que funciona? Isso, na verdade, o Minha Casa Minha Vida, muitas pessoas às vezes confundem, sabe, Fernando? Esse Minha Casa Minha Vida, vou dar um exemplo, a gente tem um empreendimento hoje, onde estão sendo construídas 622 casas, né? E ela se enquadra, sabe, as casas lá, 220 mil hoje, e ela se enquadra no programa, né, na linha de crédito chamada Minha Casa Minha Vida, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele é uma linha de crédito, né? Então, essa linha de crédito do Minha Casa Minha Vida, ela aprova nessas casas. Então, hoje a pessoa consegue, um exemplo, comprar uma casa ali com alguns subsídios do governo, consegue juros menores, né? E parcelar a entrada, né? Que é o que a gente percebeu hoje aí, A a dificuldade. dificuldade, né? Às vezes a entrada, você vai comprar uma casa e hoje a casa ela é um sonho, né? Um sonho de todo brasileiro, todo cidadão. Sim. E a primeira casa, cara, então quando a gente vai para a nossa primeira casa, a gente vai buscar esse sonho, uma das grandes coisas que a gente vê de dificuldade às vezes é o valor da casa, o valor da entrada, né? Porque a pessoa que vai entrar nessa linha de crédito da Minha Casa Minha Sim. Vida, a parcela ela é mais reduzida, Ele é mais ela é isso, baixa. ele é baixo. Se a parcela de entrada for alta, ela não tem esse valor. Ela tem talvez da mensalidade, Isso. mas o valor alto ela não tem. Então existe uma facilidade da entrada ser parcelada também. Sim, aí essa é uma facilidade muito interessante, porque a parcela da entrada é parcelada em 36 vezes, cara. Sem juros, cobra um juros na verdade ali, mas é algo bem risório, sabe? E tem essa facilidade, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado aí, vendemos bastante casa desse empreendimento, né? E, cara, cada casa não é só a casa que a gente vende um sonho, realiza, né? E poder fazer parte desse momento incrível na vida das pessoas é muito gratificante. É isso que eu te perguntar, porque assim, nós temos vários tipos de imóveis em Sinop. Sim, Imóveis de 8 sim, milhões, né? 9, 12, enfim, eu não sei qual que é o patamar, o imóvel mais caro em Sinop, eu não tenho ideia. sim, Mas já vi falar de 12 milhões em uma casa aí nos condomínios. sim, Talvez sim. tenha até mais, Sim. talvez você tenha informação para me passar. Mas o da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, realmente de baixa renda, qual que é o valor mais ou menos que entra ela? Até quantos mil? O valor da casa? Da casa? 220 mil. 220 Que depende muito do empreendimento. 220 mil. Vamos Isso. pegar esse 220 mil. 220 mil vai parcelar em várias vezes, obviamente. E uma pessoa que tem uma baixa renda, que tem ali um salário pequeno, Sim. junto talvez com a esposa, não sei se pode. Pode. Né? E ele vai adquirir isso aí, porque, como você falou, é o sonho. É o sonho. Pagar aluguel é o dinheiro, lógico. Sim. Gente,
né? Quem talvez nunca pagou aluguel? Eu já Sim, paguei. Você já pagou aluguel? Tem pessoas que vão pagar aluguel. Normal. Tem gente que até prefere pagar aluguel, morar é, numa casa boa do que comprar. sim, É a decisão da vida dele. Mas na maioria das vezes as pessoas querem adquirir o imóvel. sim, O que a dificuldade é o custo. Como que eu compro? De que jeito que eu pago? Para o Júnior, que é um corretor de imóvel e é um cristão, que sim, essa é a grande questão. sim, Como que é fechar um negócio com uma pessoa que é o sonho da vida dela, não que os outros não sejam, né? sim, Casa de 1 milhão, de 2, de 10, não estou dizendo que não seja. Mas para uma pessoa que mora de aluguel há muitos anos, mora numa casa apertada, mora talvez com 4, 5, 6 pessoas numa sim, casa, mora com a família, né, apartamento pequeno, apertadinho. Eu já morei em kitnet, sim. muito apertado. Não é difícil, não é fácil, não é difícil, meu irmão. Não é fácil. Como que é pro Júnior fechar um negócio desse e entregar uma chave depois para essa pessoa e lá contemplar a felicidade dessa família? Olha, eu fico muito feliz e eu fico muito ansioso ao mesmo tempo, né, porque a gente torce para que dê certo, né, e uma das coisas, assim, Fernando, que, eu queria deixar para quem está assistindo, né, que às vezes tem esse sonho da casa própria, é que eu consigo perceber hoje que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar esse sonho da casa própria por falta de informação. Porque às vezes ela cria uma ilusão, assim, de que vai ser muito difícil, sabe. E realmente nada é fácil, né. Mas vou te dar um exemplo aqui, a gente conversou com alguns clientes recentemente, e eles tinham medo até de fazer uma simulação, entende? Porque às vezes você vai fazer uma simulação e a simulação ela é gratuita, né? E às vezes ela achava que ela fazendo uma simulação ela já teria que comprar a casa, sabe? E que eles não iam aceitar e tal. Então esse programa da Minha Casa Minha Vida ele é muito interessante porque ele é bem acessível, cara. Então hoje nós pautamos, né, e tentamos fazer o nosso melhor possível para realizar o sonho da pessoa. E como você bem falou, né? Hoje, como cristão, eu tento não fazer o melhor negócio assim para mim, né? Eu preciso vender a casa. Eu sempre olho para o meu cliente, sabe? Eu olho para ver se o que ele vai fazer não vai atrapalhar ele lá na frente depois, se não vai apertar muito ele depois. Você acaba dando um Então, conselho para a ele. gente sempre faz o processo de venda para ele, eu faço o processo de liberação de crédito para ele, e quando libera o crédito, eu sento com ele e falo: olha, agora você analisa com calma e vê aqui, né? Mas geralmente eles conseguem, dá tudo certo, mas eu nunca vou, meu lado cristão, eu nunca vou ganhar em cima de alguém para depois deixar ele se E apertar em maus maus lençóis. lençóis. A gente sempre tenta fazer o correto, sabe? E para quem está assistindo e tem qualquer tipo de dúvida, como que faz para tirar essas dúvidas com o Júnior? Olha, hoje a gente atende no nosso escritório, né, que fica ali na Júlio Campos, e através do WhatsApp, né. Então a pessoa pode me mandar uma mensagem lá, que eu vou ter o maior prazer em atender, a gente vai tirar todas as dúvidas, né, vai ver que não é algo muito, não é, vamos dizer assim, como o pessoal fala, não é um bicho de 7 cabeças, né. E o que é mais interessante é a informação, Fernando. Eu acho que muitas vezes as pessoas deixam de realizar o sonho, seja de uma casa própria ou uma viagem ou algo assim, por falta de conhecimento, né, de às vezes ir lá e tentar entender como é que funciona, o que realmente precisa fazer para poder conquistar aquilo, sabe? Eu sempre digo assim, Júnior, que o orçamento ele é de graça. Sim, O orçamento é de graça, você faz um orçamento, porque às vezes, já aconteceu isso comigo, sim. vou te contar aqui, contar para quem está assistindo também. Eu estava com um Corolla e o ar-condicionado não estava gelando muito bem. Uhum. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Aí alguém me falou, rapaz, Corolla é caro, Uhum. hein? Não dá problema, mas quando dá também é uma cacetada. Eu falei, Sim, gente, não quero nem pensar. Um ar-condicionado, o motor do ar-condicionado aí, a parte do ar-condicionado deve ser muito caro. aham, E eu fiquei uma semana, duas, eu fiquei um mês sem ar-condicionado praticamente, porque ele ligava no 4 e não gelava, Ju, não sim, gelava. E aí, do nada, passando perto do estado, tinha uma loja especializada aham, com ar-condicionado de veículos, eu entrei lá. Olha, meu ar não está gelando, estou com dificuldade, estou chateado, porque o carro é um carro bom, mas estou com medo de ser uma cacetada esse conserto. sim. A mulher perguntou para mim assim, o senhor já trocou o filtro? Falei, não, que eu me lembre. Vamos olhar o teu filtro do ar? Ela foi lá, Júnior, tirou o filtro e falou assim, olha aqui, senhor Fernando. Nossa, Tá entupido, senhor Fernando. Falei, quanto que é? 50 50 reais. reais. Por causa de 50 reais Sim, e uma visita, na verdade, sim, eu estava passando calor no carro. olha E aí. era um bom carro. Sim, Então, às vezes, você está morando de aluguel ainda, está morando aí na casa dos pais, talvez com a dificuldade, e talvez está acessível a você ter a sua casa própria. Então, né, o Ju não está pagando para vir aqui, obviamente, eu não cobro de ninguém, nós batemos um papo, falamos sobre Jesus, mas é importante você saber disso, que existem pessoas especializadas que podem te ajudar.
E o Júnior está aqui para te ajudar. Júnior, deixa o teu contato aí, Instagram, mais ou menos o nome da empresa, o Sim. endereço que você atende. Sim. Então, o meu Instagram hoje é corretor Júnior Lobo, né? Nós atendemos ali na Única Imóveis, o endereço lá é a Avenida Júlio Campos. É o prédio da Dorane ali, eu não vou saber o endereço certinho, mas é o prédio da Dorane, segundo piso, sala 4. Isso aí. Então, se as Isso. pessoas têm esse sonho de ter a casa própria, procure o Júnior lá, ele vai te auxiliar. Isso aí. Isso. A gente vai Maravilha. estar Meu ali irmão, quero te agradecer pelo papo, quero te agradecer pelo teu testemunho que você contou aqui, pela tua Sim, vivência. Essa experiência de ter um salário muito bom e abrir mão disso para ajudar crianças, sim, entrar num projeto ali, né, no instituto ali, e ensinar karatê, com certeza Deus está te honrando e vai te honrar cada dia sim, mais. Então, você que está assistindo, às vezes você tem lá, entre uma situação e outra, ore a Deus, peça a orientação do Senhor, peça que o Senhor te oriente a melhor decisão. E Ele com certeza vai te dar a melhor decisão, como deu para você. sim. Exatamente. Cara, é isso aí. A gente tem que sempre buscar o melhor, né, Fernando? Então, entender que algumas coisas, infelizmente, vão acontecer na nossa vida, né? Mas a palavra vai dizer que Jesus, ele vai falar que ele vai estar conosco em todos os momentos. Né? Então, até aquele momento que você acha que você está sozinho, está passando aquela situação sozinha, você não está sozinho, você tem um Jesus que te ama muito e está do seu lado sempre. Maravilha. Querido, Deus te abençoe. Obrigado por ter aceito o convite de bater esse papo, de contar a tua vida, o teu testemunho, abrir, porque as pessoas vêm aqui e Sim, contam a vida realmente. sim, Né? Esse dia nós escutamos alguns testemunhos aqui que eu falo, gente, testemunho sim, forte, sabe? Muito forte. E as pessoas não têm receio sim, de contar a sua vida, aquilo que Jesus faz e fez e continua fazendo, tá? E o nosso pedido aqui para quem senta na poltrona, Júnior, é sim. fazer uma oração final. Opa, Então, gostaria que você pudesse fazer essa oração, abençoando quem está nos assistindo, tanto pelo YouTube quanto pela TV, aqui a 7.1. amém. Eu queria só agradecer, tá, Fernando, pelo convite e que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu tenho certeza, né, que Ele está fazendo em você, através de você, e vai alcançar Amém. muitas pessoas. Amém. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando saúde. Abençoa, Senhor, cada pessoa que vai estar assistindo, meu Deus. Entra com providências na vida deles. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece cada um, papai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E o meu pedido, papai, é que eles venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Um encontro ao qual venha transformar a vida deles, meu Deus. E que eles venham entender, Senhor, que eles não estão sozinhos nessa vida, que eles não precisam passar todas as dificuldades sozinhos, quietos, calados, mas que eles têm pessoas que o próprio Senhor coloca na vida deles para caminhar juntos, segurar nas mãos. E o meu pedido, papai, é que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tenha um encontro com cada um deles, que a vida deles sejam transformadas, que o Senhor possa fazer neles e através deles até que todos ouçam, Senhor. Esse é meu pedido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, Deus abençoe, tá? Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.